Fala Brasil, fala minha potência! Já começo parabenizando você que está aí conectado no Visão Empreendedora, nesse podcast que toda segunda-feira nós temos aqui um empreendedor, uma empreendedora para conversar contigo sobre negócios, sobre business, sobre modelo, sobre vendas, sobre lucratividade, como crescer, como escalar, como ter um time forte. Eu sempre digo que o Visão Empreendedora, nesse bate-papo com empreendedores de sucesso, você consegue tirar insights e levar aí para o teu negócio. E você não pode ficar com esse conteúdo só para você, né? Eu já começo falando, você ainda não se inscreveu em nosso canal? Se inscreve aí, porque hoje o conteúdo é forte, tá? Nós estamos com um convidado muito especial e eu quero muito que você já comece a seguir o nosso canal, porque toda segunda-feira tem um novo episódio. E você vai fazer uma outra coisa também. Você vai curtir esse episódio. Cleison, mas eu nem sei se o episódio vai ser bom. Falei, para com isso. Claro que o episódio vai ser top das galáxias. Então você precisa curtir esse episódio agora, porque quando você curte o YouTube, o Spotify, as redes sociais, ele entende a relevância desse conteúdo e entrega para mais pessoas. E terceira atividade que você vai fazer para a gente começar de fato o nosso podcast é compartilhar esse link. Tá vendo essa setinha aí? Você vai copiar esse link, vai colocar no grupo da família, no grupo da faculdade, no grupo do Baba, no grupo da academia. Você vai espalhar para o maior número de pessoas. E eu tenho certeza que depois você vai ouvir um muito obrigado, um agradecimento dessas pessoas, porque vai ter gente ali, ó, vai ter um primo, vai ter um amigo que estava precisando ouvir justamente um insight, uma dica que vai sair hoje no Visão Empreendedora. Como eu falei, hoje é um dia muito especial e nós estamos aqui no oferecimento, né, da LS Joias, essa empresa genuinamente feirense, baiana, 34 anos de mercado. A LS Joias está sempre apoiando o empreendedorismo. E é por isso que nós iniciamos aqui hoje com o meu amigo, o consultor empreendedor Newton Araújo. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui com vocês. E eu quero dizer também, quem está assistindo, que fique até o final, porque hoje vai ter uma virada de chave na sua vida, aquela informação que você precisava para você acordar, tá? Você que é empreendedor, quem trabalha, meu segmento, para quem não sabe, é alimentação fora do lar. Então você que é dono de restaurante, que tem uma lojinha, que trabalha com uma marmita, hoje o papo aqui vai ser sobre empreendedorismo no segmento gastronômico. Não importa se você é grande ou pequeno. Perfeito. Sonhar dá o mesmo trabalho. E quando você pensa, Newton, nessa nossa conversa, ela é muito boa, porque você trouxe muito bem, é alimentação fora do lar. Então, independente se você tem um grande restaurante, uma grande pizzaria, ou como você colocou muito bem, você está querendo trabalhar com delivery em casa, fazer marmita ali, vender ou fazer qualquer uma outra coisa assim para comercializar, para empreender. Eu vou te mostrar a importância de você fazer isso com planejamento. Porque eu acredito, Newton, não me corrija até se estiver errado, mas eu acho que a maioria das pessoas que não dão certo é porque já erraram no início, né? Porque não planejaram. Né? Muita gente que me procura às vezes é porque tem um dom da gastronomia, a pessoa sabe cozinhar muito bem, mas atrás da culinária existe a gestão do negócio. Então é preciso se preparar para poder saber precificar, para poder saber vender, sabe? Para poder atingir o seu cliente. Quem é o cliente que vai comprar de mim? Não importa se você vai vender brigadeiro, né? Ou se você vai vender um prato mais sofisticado. É preciso ter um planejamento do negócio. Então hoje o nosso papo vai ser sobre isso, né? Nilton, eu quero vender coxinha na sinaleira. É preciso saber quanto é que você vai vender, que horário você vai vender, qual o recheio que você vai usar, onde é que você vai comprar esse recheio. Então, independente do tamanho do seu negócio,
Você que é empreendedor, meu amigo, é empreendedor que está começando agora, ou que você já está aí nessa estrada e sabe das dificuldades. Isso, já está sentindo na pele já. Já está se identificando com o que eu estou falando? Fica aqui até o final que eu vou dizer muita coisa que vai virar a chave do seu negócio hoje. Show de bola, show de bola. Você já deu para perceber aí que hoje vai vir muito conteúdo, né? Então, por isso que compartilha com aquele amigo que você sabe que tem um bar, que tem uma pizzaria, que tem uma barraca de acarajé, que vende cachorro quente, que tem uma hamburgueria. Essa galera toda, tá? Compartilha com elas porque eu tenho certeza que elas vão te agradecer. Newton, eu queria que você começasse se apresentando. Hoje você é consultor de uma área assim que eu acho extremamente técnica, extremamente nichada, não é qualquer um. Se me pagasse muito dinheiro para eu dar uma consultoria nessa área, eu não conseguiria. E fala um pouco de tua bagagem, de tua experiência. Você conhece, você falava na estante, você conhece a operação de trás para frente, né? Conta um pouco sobre isso. Bem, sou Hilton Araújo, né? Sou formado em administração, com especialização em controladoria em finanças. Massa. Sou pai de Manuel, esposo da Patrícia. Minha trajetória, né? Começou há muito tempo atrás, quando eu tinha em torno aí de 18 anos, não revelar a idade aí. Mas eu comecei, não tinha apenas a formação, né, ensino médio. E aí eu fui trabalhar com serviços gerais que a gente chama de Stuart, né? Aquele ratinho do desenho animado lá. Eu comecei lavando pratos ali num grande hotel lá no litoral norte. E lá eu vi a movimentação dos garçons e eu falei, ó... E aí o produto químico começou a despilar minha mão, eu falei, olha, eu quero ir para a linha de frente. Então eu fiz uma formação primeiramente de garçom, trabalhei como auxiliar de garçom e trabalhei como garçom nesse hotel, onde eu aprendi muito sobre o serviço de garçom ali. E aí no hotel você tem vários setores. Você tem banquete, você tem serviço de quarto, você tem um restaurante especializado, e aí você vai circulando. E numa dessas oportunidades eu caí no bar e eu me apaixonei. Todo mundo sabe, quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por coquetel. Eu sou embaixador de uma marca de cachaça, tá? Depois eu trazer. Que massa! Sou embaixador de uma marca de cachaça. E aí eu fui estudar sobre a coquetelaria, né? Me especializei, sou mixologista também. Depois de trabalhar no bar, eu enveredei também pelo mundo do vinho, sou sommelier, fiz a formação de sommelier, fui estudar sobre vinho. E dentro do hotel você começa também a fazer vários treinamentos, então eu fui me aprofundando dentro dessa área. Chegou um momento que eu vi que trabalhar no bar não dava mais para mim, eu fiz uma formação de liderança para restaurante, que a gente chama de maître, que quer dizer mestre em francês, muito termo Sim. que a gente usa hoje dentro da gastronomia francesa. E aí eu fui ser professor de garçom. Quando eu terminei o curso de maître, eu fui ser professor de garçom, comecei a formar profissionais e depois surgiu um convite para eu ser chefe de bar. Pô, eu teria a liderança e a coquetelaria, eu fui ser chefe de bar em um grande restaurante de Salvador, trabalhei com um grande chefe, né, um cara bem renomeado que também hoje abriu muito minhas portas. Nossa. E aí lá eu montei esse bar do zero, né, a parte do bar do zero, treinei a equipe. E depois daí eu fui convidado para ser gerente, gerenciei algumas casas em Salvador, eu trabalhei muito em Salvador, gerenciei algumas casas e depois eu fui ser instrutor de hotelaria de uma empresa de ensino, uma grande empresa de ensino, onde eu fiquei por um bom período e aí me convidaram para vir para Feira de Santana. E aí eu fiquei aqui em Feira de Santana atendendo Feira de Santana e regiões. Então eu ia dar aula na igreja, eu ia dar aula dentro de uma carreta, eu ia formar as pessoas para que tivessem uma profissão e pudessem trabalhar. Massa. Só que aí, no meio veio a pandemia, houve um corte dentro dessa empresa, e aí eu fui cortado, e aí eu falei, olha, eu sei da necessidade do mercado, eu sei que é um mercado carente de mão de obra, e eu vou oferecer esse serviço de treinamento e de consultoria. Só que eu comecei com treinamento praticamente de atendimento, só que hoje eu ampliei, pela minha formação em administração, abarcou o negócio como um todo. Para a parte de gestão financeira. Porque eu via que não era o problema da maioria dos meus empresários, dos meus clientes, não era só a parte do atendimento. Era a parte também de precificação, era a parte de CMV. Então, não adianta vender muito e não ter resultado. Então, hoje eu faço a parte também operacional e a parte administrativa
de acordo com a necessidade de cada cliente. Então, minha consultoria ela não é engessada. Entendi. Você tem um portfólio desde a operação ao treinamento com o pessoal, a questão financeira, a não mexer em nenhuma panela em sal e nem açúcar, só caneta e papel, fazer as contas ali, mas na cozinha também, questão de organograma, Sim, fluxograma ali, treinamento pessoal, os processos da cozinha. Aí como é que você faz? Você adapta... Eu pressuponho que um cliente que tem um interesse, primeiro ele faz uma entrevista contigo para você identificar como funciona isso. Vai dizer que é uma anamnese, né? Eu gosto de conversar com o meu cliente, saber entender qual é a necessidade dele e muitas vezes eu enxergo além do que ele às vezes está vendo. Perfeito. Né? Porque assim, uma coisa que você falou na sua entrevista, o empresário ele não gosta do consultor nem da empresa. O consultor é um mal necessário para que a empresa sobreviva muitas vezes. Não gosto de falar o termo sobreviver, mas 90% dos empresários só contratam uma consultoria quando o negócio está muito mal. E aí a gente tem um trabalho muito maior do que se a gente tivesse começado o negócio do zero. Mais caro, mais arriscado e mais demorado. Né? Então eu faço análise do negócio e vejo a solução que é possível. Agora, outro detalhe muito importante, você que é empresário, presta atenção nisso. O consultor está ali para orientar. O empresário é que tem que executar. Sim. Tanto que hoje eu não uso nem o termo consultoria, eu uso o termo assessoria. A diferença é porque eu acompanho os empresários. Porque eu tive problema na consultoria porque eu dava as ferramentas e não executavam. E o empresário não executava e a culpa do resultado era da consultoria. A consultoria que errou. Aí, no caso, a assessoria, você vai mais perto, você acompanha, no caso. Vamos dizer assim, que eu pego na mão do empresário e falo, olha, vou fazer a primeira vez com você aqui, agora você vai dar continuidade e eu cobro. A mentoria, praticamente. Sim. Cadê? Já fez? Falta o que fazer? Porque muitos empresários... Qual é a dificuldade que está tendo no caminho, no processo? Consultoria não faz milagre. Tá. Consultoria é um processo de parceria junto com o empresário. Então, o empresário ele tem que primeiro acreditar na consultoria e colaborar com a consultoria, porque tem empresário também que ele contrata a consultoria e larga você lá. Ele acha que você vai resolver tudo, né? Você vai fazer um milagre na empresa. E eu vou ser muito sincero, tem consultorias que eu não fecho. Que eu digo para o empresário, olha, isso aqui não vale a pena. Eu já fiz 2 consultorias que eu cheguei para o cliente e falei, ó, eu poderia ficar recebendo seu dinheiro. É melhor você fechar a porta porque o débito que já está aqui só vai aumentar. Realista, né? É melhor ser realista com o cliente. Ô Nilton, você falou uma coisa que eu queria te perguntar. Não sei se você vai ter resposta, né? Mas eu vou perguntar. Cara, na tua opinião, por que o empresário ele tem tanta resistência da consultoria? É tipo assim, o cara tá lá, o cara é um advogado, o cara é um médico, é um arquiteto, aí ele ganhou um dinheiro e tal, e ele tá afim de diversificar o investimento, pô, eu não vou colocar todos os ovos numa cesta só. Sim. Aí aparece um ponto comercial ali na Rua São Domingos ou na Fraga Maia, aí ele fala, tem uma ideia, ele fala, pô, vou montar um restaurante aqui igual um que eu vi ali em São Paulo, igual assim, vou montar uma pizzaria. E pra mim é meio que óbvio o pedir ajuda, o procurar um profissional para acompanhar esse processo. Por que é tão difícil? Porque as pessoas tendem a caminhar e aí acontece o que você trouxe aí, ele só procura consultoria depois que o negócio não está dando certo. Sei lá, abriu, a casa só está vazia, ou está endividado, ou está tendo problema com o funcionário, aí ele procura uma consultoria. Você nasce de onde isso? É meio cultural de alguns empresários achar que pode fazer tudo sozinho, né? Então, se você não tem expertise do negócio, busque estar do lado de pessoas que têm uma expertise. Traga para você as pessoas que vão lhe orientar. E muitas vezes ele vai pelo ouvido do amigo, da família. Faz desse jeito, faz de um jeito. Ah, eu vi em tal lugar que é assim. E gastronomia tem muito modismo.
Então, tá na época de sushi, vamos todo mundo botar sushi. Tá na época do hambúrguer, vamos todo mundo botar... porque fulano tá fazendo, eu vou fazer também. Tá ali, tá bombando, tá dando certo. Ali tá bombando. E você pode reparar, se você tá assistindo isso de outra cidade, pode reparar que tem um restaurante cheio e do lado tem um que está vazio e está às vezes na mesma avenida. O que é que tá acontecendo ali? Então, para estudar. O que é que houve? O que é que um tem? O que é que no outro não tem? É o atendimento? É a comida? É o ambiente? Nem saber o que é que está acontecendo de um lado que do outro. Então tem muito essa cultura do empresário querer fazer tudo sozinho, porque ele vai lá no Google, pesquisa, ou ele comprou apenas um curso online, ou viu no YouTube como montar, sem saber que tem a questão tem coisas que são regionais. Sim, adaptar ali, né? E aí eu vejo assim, ó, você é consultor. Quantos clientes que você já não teve? Quantas pizzarias você teve dentro? Quantos bares? Quantos restaurantes? Quantos negócios você viu dar certo e não dar certo? Aí você tem toda essa expertise e eu decido montar um negócio sem te ouvir. Ou seja, eu vou cometer erros que se eu tivesse, jamais eu cometeria. Com certeza. Com certeza, não tenho sombra de dúvida. Não é? Porque a primeira coisa antes de montar um restaurante é fazer o estudo do mercado. Porque assim, você vai me dizer qual tipo de restaurante eu quero montar. Qual tipo de restaurante você quer montar? Você chega para mim e fala assim, eu quero montar um restaurante. Tá. Qual tipo de restaurante? Qual a localização? Isso se chama projeto. Isso é um estudo de mercado. Onde é que está seu público? Sim. Gente, entenda uma coisa. Não vende para todo mundo. Você precisa definir qual é o seu público. Aonde está o seu público, principalmente para direcionar o seu marketing, a sua propaganda. Então, qual é o seu público? Segmentar, né, velho? A pior coisa que tem é você abrir algo que você vai querer atender todas as classes. Não existe. Não atende nenhuma, né? Não atende nenhuma. Definir a sua gastronomia. O que é que você vai servir? Olha, eu vou servir só hambúrguer. Beleza. Aí você começa com hambúrguer, daqui a pouco você passa para pizza, daqui a pouco você está botando sorvete, você está botando açaí, aí você está botando tapioca. Aí muitas vezes você perde a sua identidade. Então, define seu público, qual é o seu perfil, o que é que você vai servir e foca nisso. Eu estou com um cliente agora que a princípio é hamburgueria, mas ele já quer abrir para almoço, ele já quer abrir, eu não sei o que. Eu falei, ó, ele me perguntou o que é que eu acho. Começa pequeno. Quem começa grande, começa com anomalia. Começa pequeno, começa a sentir o seu público, começa a divulgar que futuramente você terá novos produtos. Vamos depois abrir o delivery para começar a atender para fora. E aos poucos você vai crescendo o seu operacional. Porque se abrir tudo de vez, você vai ter um custo muito alto. Perfeito. Então, começa a pouco e vai sentindo o que é que vai dando certo e não vai fazendo os ajustes durante o caminho. Ô Nilton, deixa eu te perguntar uma coisa para a gente dar um presente aqui para a galera. É o seguinte, não sei se ou uma pizzaria, ou um acarajé, ou uma hamburgueria artesanal aí, ou um açaí. O cara tá agora nos ouvindo aqui e ele tá passando por uma dificuldade. Tem alguma dica, tem alguma coisa, ou o que é que você diria para essa pessoa? Eu sou essa pessoa aqui agora, que eu marquei para conversar contigo, vi o teu Instagram, te chamei e eu tô com baixas vendas, eu tô com meu movimento fraco. Perfeito. E aí eu trago esse problema para você. O que é que você me diz? Por onde começa? O que é que você me fala? A primeira pergunta que eu digo é, você quer ser só mais um no meio da multidão? Ah, eu sou uma pizzaria. Pronto, tem quantas pizzarias no mercado? Eu sou um hambúrguer, só tenho várias hamburguerias no mercado. O que é que eu pergunto pro meu cliente é o seguinte: qual é o seu diferencial competitivo? O que é que eu vou encontrar no seu restaurante que eu não vou encontrar em nenhum lugar do mundo, que vai fazer com que o cliente saia de casa exclusivamente para ir no seu negócio? Porque a concorrência tem várias, mas se você cravar a sua marca no coração e na mente do seu cliente, já era, ele vai virar seu fã. Esqueça esse negócio de cliente fiel. O cliente tem que ser fã. Fã é aquele cara que fala para os outros do seu negócio, é aquele que é o cliente que vende por você. Defende sua bandeira, né? Então a pergunta é, para você que está assistindo agora, qual é o diferencial competitivo do seu negócio? Qual é o produto que você tem que não tem em outro lugar? Que pode estar relacionado à qualidade do produto, pode ser uma apresentação, pode ser a embalagem, ela conta muito. Então pensa nisso, o que é que os outros não estão fazendo que você poderia fazer? E muitas vezes, sabe de onde vem essa resposta? Do próprio cliente.
A gente precisa escutar o nosso cliente. Né? Não quer dizer que tudo que o cliente fala, a gente vai acatar, tá? Que eu já vi umas coisas bem absurdas. Mas assim, tem coisas que o cliente fala pra gente que, olha, dá um estalo na mente. Dá um estalo e fala, olha, acho que isso dá certo aqui, vou fazer um teste. Então, é isso que eu falo pro cliente que tá passando por um aperto, porque muitas vezes ele é só mais um ali dentro do mercado e aí não atrai a atenção do cliente. Perfeito. Diferencial competitivo. Essa pergunta aí eu acho que você já ganhou o episódio de hoje, tá? Independente se você tem um acarajé ou cachorro quente ou pizzaria, o que é que você tem que o cliente não vai achar em outro lugar fácil? O que é que você tem que te diferencia dos demais? Essa é uma pergunta aí que vale a virada do teu negócio, tá? Se você observar, até os lugares que você gosta, você tem aqui na cabeça, enquanto o Newton estava falando, eu estava imaginando, tal lugar tem isso, tal lugar tem aquilo. Você memoriza. Tipo, a gente tá aqui em Feira de Santana, vou fazer um jabá aqui pro Curtiço, né? Pô, você falou em cerveja gelada, Curtiço, velho. Não tem, você associa, sabe? Aquela cerveja que você nunca vai chegar lá e vai tomar uma cerveja sem estar gelada, sabe? Do jeito que o cliente gosta. Então, um outro que eu gosto também de fazer um destaque aqui, inclusive, o pessoal é amigo nosso, é o feijão tropeiro do Bar do Rock da Cebola. Ali, barzinho gostoso, aconchegante, e o feijão tropeiro de lá é diferente de qualquer um outro lugar, sabe? E aí vai, tem cada lugar, tem um diferencial, e aí ou na comida, ou na bebida, ou no atendimento, como o Nilton colocou muito bem, ou no ambiente, ou na embalagem, ou na forma, tudo isso pode ser um diferencial. O que não pode acontecer é você ver tua pizzaria como um caminhão de japonês, como todas as pizzarias iguais às pizzarias que estão no bairro. Aí eu acho, Nilton, que entra a galera vai brigar por preço. Uma tá de 60 e você quer botar de 50, e o outro bota de 50 e você quer botar de 40. Aí é que eu acho que a falta de diferencial acaba causando isso, não? Quando eu falo de segmentação, eu não posso ficar me preocupado com o valor. Ou, na verdade, o cliente tem que enxergar valor e não preço no meu produto. Então, por isso que eu trabalhei recentemente num cliente que agora está fechado para manutenção, que a gente tinha um preço menor, vamos dizer assim, um preço mais atrativo. E do outro lado da rua, a gente tinha um cliente que tinha um preço maior. Só que ele tinha um valor agregado na sua pizza, sim, que não era o nosso. E eu falava muito para o empresário, olha, o cliente deles lá não é o nosso cliente. Vamos focar no nosso perfil do cliente, onde é que está nosso cliente, vamos direcionar na nossa propaganda para atrair nosso cliente. Tanto que as duas casas andavam cheias e eram públicos diferentes. Então, o cliente para de brigar por preço e coloca valor no seu produto. Faz com que o cliente enxergue valor. E essa questão de enxergar valor, Nilton, para mim ela é importante. Você falou isso no início aqui, que para mim é a chave, tá? Quem é o teu público? Segmenta teu público. Por quê? Ah, meu público é da classe A. Ele enxerga um tipo de valor. Meu cliente é da classe C, ele enxerga outro tipo de valor. Eu falo isso porque, tipo assim, até dentro do meu comércio, dentro da minha loja, aí eu falo assim, pô, a galera que tá comprando lá, eu vou, sei lá, colocar um café tal, café bem mais caro, eu coloco lá. Meu cliente enxerga valor nesse café? Se ele enxerga, ok, eu estou fazendo uma boa ação. Se meu cliente não enxerga, eu só estou aumentando despesa. Totalmente desnecessário. Sabe? Eu dou um café expresso para o meu cliente. Se o cliente vê valor mesmo no café expresso, ou para ele o coado era a mesma coisa? Sabe? Então, esse ponto para mim que você trouxe, ele é muito importante. Só que, cara, a pior coisa que tem, e eu vejo isso é muito comum acontecer, você abre um restaurante para todo mundo. Você abre uma pizzaria para todo mundo. E aí, com esse todo mundo, você não vai conseguir, até na hora de você falar que você trouxe a questão do diferencial competitivo. Como é que você vai criar um diferencial competitivo para todos os públicos? É simplesmente impossível. Agora, quando você tem claro quem é o teu público, aí fica mais fácil.
Só fechando isso aqui e te fazendo uma pergunta. Nesse caso, Newton, você ajuda, a tua consultoria ajuda o cara nesse processo aí também? Sim. Porque isso parte também da equipe do atendimento. Tá. Eles precisam, quem trabalha com vendas, independente, eu falo logo dentro do meu treinamento chamado Garçom Vendedor, ele precisa conhecer o produto que ele está trabalhando. A mesma coisa, você tem um segmento de joias, a atendente que está vendendo, ela precisa conhecer o que ela está vendendo. Então, dentro do restaurante, eu falo, olha, vamos fazer degustação com os atendentes, para eles provarem o que eles estão vendendo, né? E eles terem propriedades para falar do produto. Você me falou do café aí, eu lembrei. Tem um cliente aqui na Getúlio Vargas que tem uma cafeteria, e lá tem um café, um expresso, que custa R$10, né? E aí eu levei um amigo meu cozinheiro lá, e eu falei, vamos tomar um café aqui, um café premiado, super conhecido, o café, foi o maior trabalho para trazer esse café para cá. E aí trouxe e tal, ele tomou o café, eu falei, trago curto o café sem colocar o açúcar, tá, gente? Um bom café não precisa colocar açúcar. E aí ele bebeu o café comigo, a gente conversou, aí quando veio a conta, eu falei, não, deixa que eu pago ali. R$10 por uma xícara de café. Aí eu, olha, não é R$10 pela xícara de café. É o café selecionado aqui da Bahia, premiado, que tem notas de chocolate, notas de amêndoas, que não precisa colocar açúcar, que você consegue apreciar um café de qualidade. Então não é, ele enxergou preço, eu vi valor. Então quem vai fazer esse papel é o atendente. Então se eu tenho um produto que tem uns insumos diferenciados, eu sempre falo para informar isso ao cliente, que o que vende, que agrega valor... Se você não contar essa história, né? Se você não falar desse diferencial, o cliente não vai enxergar. Porque muitas vezes o produto, aparentemente, se parece com qualquer outro. Então, é importante nesse treinamento da degustação, ali que alguém da cozinha explicar qual é o diferencial daquele produto, ou é uma técnica, ou é algum insumo, e trazer essa história. Então, a gente usa muito isso também no restaurante para agregar valor. Olha, é uma receita de vó, olha, é um ingrediente que veio de tal região, que é um pistache especial. Agrega demais. Então a pessoa cria essa expectativa para comer, para poder desejar aquilo, né? Então a gente usa muito isso para agregar valor, né? Quando a gente usa um restaurante, por exemplo, o que é que a gente faz muito? Restaurante italiano, já vai com aquela ideia. Então tudo em volta tem que ser... Eu não lembro agora, você contou aí, não tem nem nada a ver assim não, mas eu fui para um lugar com minha esposa, acho que as meninas estavam também, e alguém estava vendendo não, um passeio, não lembro agora qual foi a cidade, um passeio, que nesse passeio tinha meio que um museu, e que nesse museu tinha a torta predileta de Dom Pedro I, era uma torta de maçã, predileta de Dom Pedro I. Eu fiquei viajando, eu falei, velho, olha as narrativas, as histórias, mas lotado, todo mundo que estava ali queria passar ali para saborear isso, ou seja, não é só uma torta de maçã, é essa narrativa que se conta. Mas mudando um pouco de assunto, Newton, uma curiosidade agora é o seguinte, eu vejo que no meu segmento, quando você tem um estoque muito grande, acaba prejudicando. E eu vejo que às vezes o cara tá começando, ele é pequeno, ele tá ali começando, e ele acha que ele precisa ter um cardápio gigante, porque esse cardápio gigante vai fazer ele atender Newton, Rodrigo, Cleison, João, Maria, Francisco, e na minha visão, esse cardápio grande demais talvez vai prejudicá-lo. Tanto no processo lá na cozinha, quanto no estoque, no custo. Faz sentido isso? Faz. O que a gente busca trabalhar no restaurante é estoque mínimo. E uma coisa que eu sempre trabalho com meus clientes é otimização dos insumos. Então, se eu tenho um insumo, por exemplo, sei lá, ovo, eu preciso ter em 3, 4 receitas a utilização de ovo. Boa! Porque se eu não vender um produto com aquele ingrediente, eu vou ter outras opções. Porque senão, a gente está falando de restaurante, está falando de alimentos têm validades. Né? Então, se eu não otimizo esse produto na saída de outros pratos, ele termina perdendo a validade. Então, eu sempre falo, olha, e a gente trabalha com estoque, eu gosto de trabalhar com meus clientes com estoque enxuto, um estoque mínimo de um cardápio pequeno, para que
o cliente ele não demore tanto a escolher também, perde muito tempo. E hoje com a tecnologia que chegou também para os restaurantes, a maioria dos cardápios eles são digitais, apesar que já tem uma lei que já tem algumas, Obriga, né, algumas cidades já são obrigadas ao estabelecimento fornecer o cardápio físico. Então o cliente ele está ali visualizando o cardápio muito extenso no celular, entra uma mensagem, ele vai atender a mensagem e volta. Então, o que é que orienta alguns clientes a depender do perfil dele? Tem um cardápio pequeno e dentro de determinado período você renove esses pratos. O que é que a gente faz? O que é que eu faço? Eu faço uma análise de venda. Eu pego o relatório de venda e falo, olha, o que é que está vendendo dentro de 3 meses, 6 meses? O que é que vendeu? O que é que Quais são os campeões? O que é o mais pedido? Matriz, para quem sabe de administração, matriz BCG. O que é que vendeu, que tem uma margem boa? O que é que não vendeu, mas tem uma margem boa também, que a gente pode ver o que é que está acontecendo. E o que não vendeu, mas o público ainda procura. E o que não vendeu e que não tem uma margem boa. Perfeito. Vamos tirar e vamos trazer coisa nova. Até para o cliente que é fiel, que é fã, ele vai ter sempre uma novidade para voltar lá. Então é bom sempre estar renovando o seu cardápio periodicamente, até porque tem insumos que são sazonais. Então você pensa nisso para atrair esse cliente com uma novidade, porque senão ele vai falar, ó, eu tenho um amigo que fala assim, eu não vou mais em tal restaurante porque eu já comi o cardápio todo. Então você está trazendo sempre uma novidade dentro do seu cardápio e aí você vai fazendo o seu estoque girar. Perfeito. Então a gente trabalha sempre com a otimização dos insumos, Estoque otimizado. Estoque otimizado. Excelente. E o mínimo possível dentro da sua operação. Tudo isso, gente, é impressionante estar falando aqui, mas isso vai refletir lá na última linha, lá na tua margem de contribuição, no lucro líquido do teu negócio. Então, por isso que não dá para fazer de qualquer jeito, fazer só por vontade, porque eu sei cozinhar. Não dá, não é só isso, sabe? Você precisa pensar no lucro, no resultado do teu negócio também, da tua empresa. Afinal, você é empreendedor, então você precisa pensar nisso. Só por curiosidade... Só para finalizar sobre essa questão do estoque, você estava falando aí, lembrei. Estoque sempre organizado, aí tem a questão da higiene e manipulação, procedimento PEPS. E aí, como eu falei, né? Eu fazia mais a parte operacional e uma vez numa churrascaria, fiz a parte de treinamento, encerrou, a proprietária me chamou e falou, preciso de ajuda no estoque. Aí eu falei o que eu precisava, entrei numa câmera fria, passei uma tarde lá e eu achei, por incrível que pareça, 2 potes de sorvete intacto, porque não tinha organização dentro do estoque, e achei uma bola de queijo de em torno de R$ 2.500. Eu falei, já pagou aqui pelo meu serviço. Então, assim, estoque também precisa ser organização para que possa você visualizar de maneira correta e utilizar sempre o primeiro que entra é o primeiro que sai. Só para ficar esse recado aí, essa dica aí para quem trabalha com restaurante e tem estoque grande. Show de bola. Essa pergunta nasceu de uma curiosidade, né? Porque, tipo, eu lembrava, né, que antigamente eu ia num restaurante e tinha parecendo um livro. Era uns de couro e aí plastificado e você procurava ali para ver com o seu cardápio, né? Pizza, tinha 318 sabores de pizza, meio mundo de coisa. E agora, recentemente, eu fui em Salvador num restaurante que nem cardápio tem, na verdade. Eu fui num restaurante que a gente come o que o chefe que manda. Tem um menu da noite. E aí você senta lá, tava eu e Vânia e eu falei, e aí, a gente vai comer o quê? Ela falou, não, o menu já tá pronto já. E a gente senta lá e falei, caraca, velho, olha a evolução que tem nisso. Então, é lógico, tá? Pra você não querer fazer isso, tá? No seu restaurante, falar pra você, não, agora então, Cleison falou lá, o cara vai comer o que eu quero. Não é isso. Tá na primeira pergunta, na primeira resposta que Newton deu, é segmentar. Você tem que segmentar o teu público. Esse restaurante, eu vou até falar o nome, o Segredo, lá em Salvador, que vale a pena. Trabalhei com o chefe de lá. Trabalhou com o chefe de lá, vale a pena você ir. Você tem que reservar antes, tem taxa de no-show e tipo assim, o ambiente é para pouquíssimas pessoas. A maioria dos garçons e supervisores que estão lá trabalharam comigo. Tenho contato da galera. Todo mundo me pede para ir lá, eu ainda não fui lá. Não fui lá. Vale a pena. Que experiência incrível, maravilhosa.
Newton, eu queria agora te perguntar algo também para ajudar diretamente aos empreendedores que estão nos acompanhando aqui. Diante da tua experiência, quais são os erros mais comuns da galera? Tipo, que eu quero, na verdade, que você mostre isso aqui para que a galera possa começar a pensar nisso, porque senão, eu falo isso em outras áreas de administração, você acaba tendo um monte de armadilhas, e aí o empresário cheio de boa vontade, eu falo, o brasileiro, ele é empreendedor, ele tem uma vontade de empreender gigante, Sim. Só que ele precisa querer aprender um pouco mais. Ele precisa aprender um pouco mais. É por isso que eu até falo um podcast como esse daqui, Visão Empreendedora. A gente está falando aqui de empreendedorismo. Será que todos os empreendedores querem assistir? Ou será que tem empreendedor que agora está assistindo a novela Renascer? Na novela Renascer, será que ele vai aprender? Nada contra, sabe? Mas tipo assim, você precisa dedicar tempo, é teu negócio, pô. Você não vai ter conhecimento do nada. Você precisa dedicar tempo para aprender isso. E aí onde vale mais uma vez, antes de eu passar a palavra para Newton aqui, você mandar esse link aqui para aquele amigo que tem um açaí, que tem uma lanchonete, que tem uma pizzaria, que tem uma churrascaria, que tem um restaurante, fornece marmita, não importa. Manda para ele esse link e fala, cara, assiste esse vídeo aí, porque eu tenho certeza que vai ajudar você aí no teu negócio. Comenta aí, Newton, quais são os erros mais comuns nesse meio aí, nesse segmento? Vou começar pela parte financeira, né? Muitos empresários não conhecem os números da sua empresa, não têm uma gestão financeira, não se prepararam para um período ali de ter um capital de giro para a empresa, né? Não sabe quando é que vai ter o ROI, quando é que vai ter o retorno do investimento, né? E aí às vezes fica pedindo empréstimo, né? Buscando recursos de outros lugares porque ele não se preparou para esse período, né? Não. Então o principal erro na parte financeira é não conhecer os números. Quando eu passo para a parte operacional, existe uma falta de preparo para a equipe de atendimento. E isso começa na contratação. Eu preciso saber contratar. Boa. Tem uma frase que eu sempre digo: demita rápido e contrate devagar. Então tem muitos empresários que ficam segurando o colaborador ali, que não está mais rendendo. Não está satisfeito, mas vai empurrando com a barriga. Sabe? E aí isso contamina toda a equipe. Eu entendo que tem que pagar, né, a rescisão do trabalhador, isso onera a empresa, mas às vezes é melhor desligar esse colaborador do que ficar com ele ali. Então, a maioria das empresas que eu percebo não sabe fazer a contratação. Tem que deixar claro na entrevista qual é a cultura da sua empresa. O que é que o colaborador vai fazer ali? O que é que ele está fazendo ali? Onde é que a empresa quer chegar? Né? O que é que ele está fazendo? Como ele vai atender o cliente? O que é que a empresa serve? Então, muitas vezes eu vejo os atendentes meio perdidos dentro do operacional. Só foi contratado e colocaram a farda no cara e colocaram ele ali e ele vai aprendendo aos poucos. Então, depois da contratação, treinamento. Treinar. No caso, sua consultoria faz isso também. Faço isso também. Dá treinamento. O cara, se ele te quiser contratar você para treinar a equipe dele, o time dele, faz também. Faço. E fala um pouco o que você falou ali, eu gostei do garçom vendedor. Como é essa história? O garçom tem... Existe o garçom bom vendedor, existe o garçom mau vendedor? A gente não fala mau vendedor, a gente fala tirador de pedido. Tirador de pedido. É aquele garçom que chega pro cliente, dá o cardápio e fala assim, você vai querer o quê? E aí o cliente falou, ele escolhe. Ele tirou o pedido e trouxe. A cozinha entrega e já foi. O que é que eu falo do garçom, da figura do garçom? O garçom é uma figura de relações públicas. Qualquer estabelecimento, qualquer restaurante de médio porte para grande, ele tem um garçom. Então o garçom, ele é o elo de ligação do cliente com os outros setores. Boa. Então da hora que o cliente entra, a hora que o cliente sai, o cliente ele só tem contato com o garçom. Então a ideia que o cliente tem do negócio, ela é toda tirada através da percepção do atendimento do garçom. No meu treinamento garçom vendedor, ele vai aprender desde a abordagem do cliente, quando o cliente chega, ele se apresenta,
fala o nome dele para não ficar aquela coisa, filho, já tá, ele cria um elo de ligação com o cliente, porque na hora que eu me apresento para o meu cliente, o cliente vai chamar pelo meu nome. Ele vai sondar qual é o perfil daquele cliente com simples perguntas e saber qual a necessidade daquele cliente para ele estar oferecendo a melhor sugestão para aquela noite. Então ele conquista o cliente. Não é que o garçom vendedor ele vai vender o mais caro. Sim. Ele vai vender, é melhor vender pequenas porções para que eu aumente o ticket médio da minha mesa do que eu vender um produto só e o cliente achar que eu estou lesando ele e ele não volte mais. Então, é um garçom que identifica a necessidade do cliente, que sabe conversar com o cliente, interagir com o cliente, porque cada pessoa tem um perfil. Então, ele precisa saber, por exemplo, de linguagem não verbal. Não precisa o cliente levantar, ele está ali, o cliente olhou para ele, ele já fez o contato visual, ele já vai até o cliente, já vai tirar um pedido, está fazendo a manutenção da mesa, limpou a mesa, encheu o copo do cliente. Então, essa atenção faz com que o cliente se sinta confortável e ele venda mais. Acabou a refeição do cliente, eu sempre falo isso para os meninos que trabalham com sobremesa. O cliente acabou a refeição, limpou a mesa, monta uma bandeja cheia de doce. Bonita, arrumada. E aí você não pergunta, é aí que tá a pegadinha. Você não pergunta se o cliente quer. Você pergunta quais opções o cliente vai escolher. O sim já está embutido dentro da pergunta. Acabou, perfeito. E aí, se a pessoa for visual, ela tá vendo ali a sobremesa, o cliente pergunta se ela vai querer o pudim de chocolate ou de maracujá. Isso. O pudim já tá olhando para ela, já tá... E aí ele vende. Ah, mas só um pudim. Se o seu restaurante tem 30, 40 lugares, se ele consegue fazer isso aqui com 15, com 20 clientes num dia, no final do mês, quanto foi que ele vendeu? Você entendeu? Perfeito. Então, ele leva a imagem da empresa. O cliente vai associar sempre ele à imagem da empresa. Ô Nilton, tem um lugar que eu não vou falar nome, é lógico, porque é uma crítica e aí a gente vai preservar. Coisa boa a gente fala aqui, mas coisa ruim não. Tipo, eu vejo, tem muitos garçons, tem muitos. Porque quando tem pouco, você até entende um pouco da demora. Mas quando tem muitos garçons, eu quero entender se é técnica ou se a galera tá desmotivada. Porque, tipo assim, eu não sei também se você vai conseguir ter essa resposta, mas o que é que indica nesse caso aí? Porque, tipo assim, tem muitos garçons, você vê eles rodando muito, mas eles meio que andam até de cabeça baixa. E você tem dificuldade de chamar o garçom, porque a depender do lugar, você que tem um nível educacional, você não quer, ei, psiu, mulher, você não quer chamar garçom, você não quer fazer isso, e você fica doido para a pessoa olhar para você fazer um sinal visual, mas ela não faz, e tem muita gente. Isso, eu fiquei pensando, é falta de técnica, de preparação, existe um treinamento para isso, ou é que aquela galera dali, talvez até ela tenha essa técnica, e tá desmotivada, sei lá. O que acontece no restaurante, quem é cliente não sabe. O restaurante ele é dividido por praças. O que é praças? Sim. Praças é um conjunto de mesa que cada garçom fica responsável pelo aquele setor. Isso também não quer dizer que ele não vá atender a praça do lado caso o cliente solicite. E eu sempre digo no treinamento que garçom é que nem jogador de futebol. Jogador de futebol não corre olhando pro chão. Ele corre olhando para frente. Velho. Então, o garçom ele precisa estar sempre posicionado em sua praça e sempre estar com contato diário. Ele tem que estar olhando principalmente a sua praça para saber o que está acontecendo. No primeiro, o cliente está aqui olhando o cardápio, ele olhou para cima, no hotel que eu trabalhava era assim. Não podia o cliente levantar a mão, não. O cliente olhou aqui, olhou... Pois não, já senhor. Tem alguém... O senhor já está pronto para fazer o seu pedido? O cliente podia me pedir... Se eu não conseguisse vender o que eu queria e o cliente me pedisse qualquer coisa, eu elogiava a escolha do cliente. Senhor, ótima escolha o senhor fez, não vai se arrepender. Afinal de contas, foi o senhor mesmo que pediu. Acabou, perfeito. Mas e o cliente, ele... Então, assim, tem a parte do treinamento, a equipe pode estar motivada também, mas eu sempre falo, o garçom ele tem que olhar para frente. Ele tem que tomar conta da sua praça. Tem alguma dica de como motivar a equipe de garçom? O que é que motiva garçom? Além do dinheiro. Além... Eu postei na estante um vídeo falando sobre isso. Eu vi que tem um bocado de empresário que fica dando bala para vendedor. Eu falei, vendedor gosta de dinheiro, vendedor gosta de money. Olha, eu sempre faço isso, né? Eu sempre
quando a equipe está desmotivada, eu sempre procuro saber o que é que eles querem ganhar. Claro que em primeiro lugar é dinheiro, mas assim, se você tem um ambiente legal, né? Folga, a nossa escala é muito pesada. Então assim, se o cara coloca a meta, estipula uma meta para sua equipe, isso também motiva. Olha, se você bater a meta, você vai ganhar um valor, você vai ganhar um dia de folga. Janta, às vezes tem lugar que não oferece uma janta adequada para o garçom. Então assim, melhora a janta da sua equipe. Então são coisas às vezes pequenas que não precisa gastar tanto, que faz com que a sua equipe fique mais motivada. Eu lembro que eu era gerente do Caranguejo Sergipe e eu não tinha dinheiro. Era 4 unidades, eu era gerente de um, tinha um gerente geral, só para contar uma história. E eu não tinha dinheiro para motivar minha equipe. Eu pedia dinheiro lá, me dá um dinheiro para dar a equipe, não tem. E aí eu tive uma ideia de fazer o seguinte, eu peguei uma medalha. Caraca. E falei assim, olha, quem vender vai ganhar um prêmio. Mas a equipe ficou meio coisa assim. E aí eu peguei lá, depois de uma semana, quem bateu a meta, eu peguei a medalha, mandei escrever melhor vendedor, melhor garçom daqui e tal. E aí peguei um pastel, um chopp, um refrigerante no final da noite. E fiz uma homenagem lá, deu cara. Sim. Cara, isso surgiu um efeito tão grande que na outra semana os caras estavam doidos. E aí quando eu fui para a reunião geral com todas as empresas, o gerente geral apresentou os resultados, viu que minha empresa começou a se destacar. E aí que tá. E o que é que o gerente da outra casa fez? Comprou um troféu. Mas assim, foi uma coisa tão simbólica que deu tanto resultado que às vezes o colaborador, às vezes, ele só quer ser reconhecido. Porque às vezes fica aquela coisa que você faz e fica parecendo que você não fez mais do que sua obrigação. Então, quando você é reconhecido, você acaba criando esse clima bom onde todo mundo quer bater aquela meta ali. Isso foi muito bacana. Mas a hora passa muito rápido, o tempo voa aqui com a gente nesse bate-papo aqui, mas muito interessante. Eu estou aqui com o Nilton Araújo, empreendedor, tá? Empresário, consultor aqui na área de refeições fora do lar, né? Alimentação fora do lar. Alimentação fora do lar. Eu gostei desse termo, porque ele é muito abrangente. E embora Nilton também ele tem uma empresa junto com sua esposa, Patrícia Nascimento, é uma empresa de eventos corporativos. E eu vou, inclusive, Nilton, deixar um outro dia para a gente marcar. Inclusive, seria até bom você vir com Patrícia. Porque fazer nós três, porque eu gosto muito disso também. Como eu também trabalho com a minha esposa e eu gosto disso, de valorizar essa questão do trabalho com o casal também, tá junto ali e mostrar os desafios de trabalhar ao lado da esposa, de ter a esposa como sócia, mas não apenas os desafios, mas também os inúmeros benefícios que existem também. Eu sou suspeito de falar porque para mim tem muito mais benefícios do que desafios, até porque a maioria desses desafios eles já foram superados. Nilton, eu queria te perguntar agora sobre o teu nível a tua região de atendimento. Hoje, acredito que com as redes sociais, você consegue atender a nível de Brasil ou é mais regional? Fala um pouco sobre isso e eu queria te perguntar agora, como empreendedor também, qual o marketing que você faz, qual o caminho que você usa para você prospectar novos clientes? Bem, hoje eu atendo nível Brasil, né? Minha perspectiva é atender, já tem um cliente em prospecção nos Estados Unidos, é um restaurante brasileiro e também prospectar em Portugal também. A princípio é nas redes sociais, eu tenho parcerias com várias empresas, né, que também terminam divulgando meu trabalho, que é pessoas de gás, de sistema, pessoal de marketing, então termina criando aquele network aí, aquele network, né? Os próprios empresários que me indicam também já conhecem meu trabalho e aí já me indicam, então faz uma grande expansão, mas principalmente hoje na rede social, né? Aonde a maioria dos clientes já conhece meu trabalho, né? Deixar meu arroba aqui no final, para quem quiser me seguir e conhecer mais o meu trabalho. Hoje eu tenho duas maneiras de atuação, né? Eu tenho uma consultoria online, né? Onde eu marco um encontro ali com o cliente em torno de 2 horas, seja no treinamento de equipe ou seja na parte financeira. Sim. E tenho também um presencial,
aonde eu vou até o cliente. É claro que o presencial ele tem um custo maior por causa da... Que é aquela assessoria, né? Que literalmente você junto com o cara lá bota a mão na massa. Geralmente, né? Geralmente quando eu fecho uma consultoria dessa presencial em outro estado, geralmente eu marco em torno de 5 dias, a depender da necessidade do cliente. Né? Geralmente são clientes que vão expandir ou vão inaugurar. Né? Entendi. E aí eu já fiz, na verdade, uma prévia com ele antes, offline, né? E depois eu vou lá pro presencial. Então eu atendo o Brasil todo. Já fiz consultoria em Curitiba, no sul do Brasil, como já tive também através do Sebrae, já fiz treinamento lá no Amapá. Então... Perfeito. E eu acredito que no teu segmento não dispensa a assessoria ali, o presencial, mas aquele cara ou aquela mulher que empreendeu ali na cara e na coragem, na vontade, eu acredito que mesmo online, tendo alguns encontros contigo ali pelo Zoom, pelo Meet ali, fazendo uma estruturação, eu acredito que você consegue dar uma repaginada no negócio ali. Com certeza, a gente vai estudar, ver onde é que está errando para a gente corrigir, aí vai analisar como é que está a situação da empresa. O primeiro passo é sempre esse, né, Newton? É entender qual é o estágio atual dela, como é que ela tá, para depois pensar no futuro, né? Porque muitas vezes o empresário, ele acha que tá tudo bem. E aí quando você vai nessa entrevista fazer as perguntas, ver como é que tá o desenvolvimento financeiro, operacional, e até mesmo, eu gosto de falar disso, como é que está o emocional desse empresário. Muita gente se esquece disso, porque o emocional... Como é que está a família dessa pessoa? Caraca. Porque se ouvir a mulher dele e o filho dele... Eu já tive caso de eu estar fazendo lá a consultoria e falando, olha, gerente, você precisa ter uma folga aqui, né? E a mulher tá do lado, eu concordo com ele mesmo, ele não folga, ele só fica aqui, ele não vê mais do filho. Então, como é que fica a cabeça desse cara? Então, eu sempre pergunto, né? Já teve uma vez que o cara veio uma lágrima no olho. Ele, não, porque minha empresa não tá bem, eu fico aqui, eu falei, minha cara, meu amigo. Que dia você pegou a sua família e levou na praia? O cara, rapaz, eu nem lembro mais. Minha esposa cobra sempre. Então, a minha consultoria também, às vezes, é para soltar o cara que tá em presidiário. Perfeito. Que tá preso. Que restaurante prende e muito. Demais. Então, para que ele delegue uma equipe que consiga funcionar sem a presença dele. E tem empresário que precisa ficar ali. Sabe quando é que o empresário ele percebe que o negócio dele não tá bom? Geralmente é assim. O termômetro, o indicador, tem inúmeros indicadores que ele poderia ter, mas ele não tem. O indicador que ele tem é quando vence o aluguel e ele não tem dinheiro para pagar o aluguel. Quando vence o imposto, ele não tem dinheiro para pagar o imposto. Quando chegou dia 5, o dia de pagar os funcionários, ele não tem dinheiro. Aí é onde ele percebe. Enquanto ele está pagando as contas, ele acha que está tudo normal. Ele está com 119 quilos. Hipertenso. As calorias lá em cima, tudo lá desajustado. A família, se for conversar com a esposa, às vezes tem esposa e tem filhos que não gosta da empresa, não gosta do negócio e eles não entendem. Por quê? Porque ela vê como inimigo. Tem raiva do negócio. Tem raiva do negócio, porque querendo ou não, aquele negócio toma o tempo do meu pai. É ele que divide o tempo de meu pai ter tempo Se comigo. Eu quiser ver meu pai, eu tenho que ir no restaurante. Eu tenho que ir no restaurante. Caraca. Aí faz ter uma visão totalmente contrária. E aí o cara desaba, porque ele vê que ele tá preso ali no operacional. E não precisa ser assim, né, Nilton? Não precisa. Com os processos, com a estruturação, todo mundo vai trabalhar e o negócio funciona, né? Às vezes até contratar um líder para que assuma as coisas e ele acompanhe. Não estou dizendo que ele vai largar a empresa dele, mas ele precisa delegar. E tem muito empresário, principalmente o pessoal mais antigo, vamos dizer assim, que ele tem a dificuldade de delegar. Ele acha que o negócio só funciona se ele estiver ali, sabendo de tudo que está acontecendo. Perfeito. E aí ele perde o tempo dele para outras coisas. Centralizando tudo. Galera, chegamos aí ao final do nosso Visão Empreendedora de hoje, numa conversa muito bacana aqui com o Newton Araújo. Você que tem aí uma hamburgueria, um açaí, uma pizzaria, um restaurante, ou está pensando em montar, lembra daquela mensagem, né? Se não tem armanha, pede ajuda de um profissional, não vai de vez não, que fica muito caro isso, tá? Newton,
eu queria te dar um espaço agora para você trazer tua mensagem, irmão. A gente vai ter um outro momento, faço questão de ter você e Patrícia aqui para a gente falar sobre a empresa de eventos corporativo. Mas eu queria que hoje você deixasse a tua mensagem. Qual é a mensagem que você deixa para esse público, para esses empresários e empresárias que estão aí nos acompanhando nessa segunda-feira à noite, essa galera que está aí até agora assistindo? Qual é a mensagem de Newton Araújo? Bom, para você que é empresário, que ou está pensando em empreender, meu recado é o seguinte: estude, se planeje, se prepare para poder ir nessa jornada. Porque eu sei, você sabe, e quem está assistindo deve saber que não é fácil. Mas, se você fizer tudo isso, a probabilidade de você vencer é muito, mas muito maior mesmo. Então, esse é o recado. Não desista, porque eu sei os desafios que você está enfrentando, mas eu estou aqui também para ajudar você, junto com meu amigo aqui, a superar todos os desafios. Então procure aí na minha rede social, newtonaraújo.assessoria, me chama. Vamos Esse é o Instagram? Papo. É meu Instagram. @newtonaraújo.assessoria. Me chama, se tiver a oportunidade, toma um café, marca o horário comigo, vamos conversar, sem compromisso nenhum, tá? Tem pessoas que nem chegam a fechar comigo, aí, às vezes ali no café... Já contribui ali, já contribui, já dá um insight ali, a pessoa já vê, às vezes, pela conversa mesmo, ela vê, também conhece, vê que eu tenho essa bagagem toda e termina fechando comigo também. Certo. Tá aí, galera, o recado foi dado, tá? Eu recomendo você pedir ajuda, sim. Eu pedi na minha caminhada, na minha jornada, várias vezes eu pedi ajuda, várias vezes eu pedi apoio, e é por isso que eu estou aqui. Os que não pedem apoio, os que têm orgulho, os que têm egos, que têm vaidade, os que querem fazer sozinho, infelizmente acabam transformando o sonho num pesadelo. E aí de dívidas, de trabalho, de estresse, de questões trabalhistas, tudo por ignorância, por falta de conhecimento. Que se tivesse buscado essa assessoria, esse apoio, esse suporte, teria solucionado muito rápido. Parabenizo você que esteve até aqui agora no final do Visão Empreendedora e convido você mais uma vez a curtir o vídeo, se inscrever, porque na próxima segunda tem um novo empreendedor, uma nova empreendedora com um novo episódio aqui no YouTube Visão Empreendedora. E gostaria também que você tirasse um print e marcasse a gente lá em nosso Instagram, @podcast Visão Empreendedora, e marca aquilo que chamou mais atenção para você. Até a próxima segunda-feira, minha potência. Tamo junto!